Essa é a minha cidade, Piúma. Foi onde passei 25 anos da minha vida. Originada de uma pequena vila de pescadores, quando eu era criança a cidade tinha pouco menos de 18 mil habitantes vivos. Esse é o meu antigo bairro, Acaiaca. Há pouco tempo eu não sabia, mas Acaiaca é um nome indígena para um tipo de cedro, uma árvore envolta em uma lenda terrível. Antigamente, todas essas ruas eram de chão batido. À noite, tudo isso era iluminado por meia dúzia de luzes amareladas que, pela distância entre elas, deixava muitas áreas sombrias ainda mais sombrias. As casas eram bem mais simples. Uma parte delas ficava vazia durante quase todo o ano. Eu costumava ver esse abandono como uma oportunidade de lugar para me esconder durante as brincadeiras, mas, de vez em quando, sentia que já havia algo escondido ali. Para minha sorte, em uma dessas casas vivia Dona Dinéia. Dona Dinéia era uma senhora que passou a vida inteira em Piúma, mais especificamente, no Acaiaca. Ela viu a cidade crescer e se desenvolver, mas mais que isso. Ela viu as coisas que já habitavam aqui antes mesmo dela existir. Essa é a praça das nossas antigas casas. Em noites assim, crianças como eu sentavam na calçada de Dona Dinéia e ouviam compartilhar suas histórias. Foi através dos seus causos que eu descobri um novo universo, novas possibilidades e criaturas fantásticas que eram capazes de amedrontar até mesmo os mais velhos. Histórias ricas em mistério, suspense, medo e horror pela voz de quem as viveu. Histórias sem lição de moral ou aprendizado. Dona Dinéia nunca quis me colocar medo ou me ensinar uma lição de vida. Foi assim que eu soube que histórias como as dela eram reais. Eu não acreditava no lobisomem. Depois eu cheguei à conclusão, que na Bíblia tem várias passagens que o diabo se manifesta, se transforma em várias coisas. Aí eu vi que aquilo dali também era uma coisa satânica, que a pessoa se transformava naquilo. Eu tenho apenas 69 anos, que já estou próxima a completar 70. E eu trabalhava no De Ângeles, que antes tinha o nome de Antoninos. Eu trabalhava lá, eu pegava 4 da tarde e saía 4 da madrugada. E quando eu saía, era quarta-feira de cinzas, aí Gilberto, que era um dos donos, aí, filha, vou mandar fulano de tal te levar em casa. Falei, não, Gilberto, isso aí pra mim é café pequeno, pode deixar que eu vou sozinha. E tava chovendo, assim, aquela chuvinha fina. E eu peguei o guarda-chuva e fui eu. Quando chegou em frente à praia, vinha uma cachorrada acuando um cachorro grande, estranho, e eu não consegui ver direito o cachorrão grande. Eu só vi a cachorrada que estava acuando ele. Quando os cachorros me viram, vieram para mim, começaram a avançar em mim. E esse bicho grande também vinha assim, mas ele não mostrava a cabeça. Eu só tive tempo de me abaixar e encher as mãos de areia e jogar na cara deles, do cachorro grande, dos pequenos, e ó, perna, pra que eu te quero, Sumi no carreirão. Fui assustada, correndo. Quando eu chego ali na rua do Filomena Quitiba, para pegar, a rua lá de casa, vinha um bicho estranho, grandão, malhado, coisa estranha mesmo. Aí lá vinha ele,
Só fazia esse barulho. Quando eu vi aquilo dali, já fiquei assustada. Falei, meu Deus, é hoje, quarta-feira de cinza, que bicho é esse? Aí quando se aproximou, assim, quase, né, da distância, assim, para mim, que eu liguei que aquilo não era normal, era um bicho satânico, um lobisomem. Eu fechei o guarda-chuva e dentro da boca do bicho, que quando ele ia para me atacar, enfiei o guarda-chuva na boca do bicho, ó, e sumi. Guarda-chuva para lá e eu, perna, para que eu te quero? E fui correndo para casa. E quando eu cheguei em casa, encontrei Daride, meu vizinho, padeiro, que estava escondido no meio das lenhas, que ele trabalhava, né, a moda antiga, escondido atrás das lenhas. Aí quando eu vi abrindo o nosso portão, ele falou, filha, para aí. Falei, que foi, Daride? Ô, filha, se eu te contar, você não vai acreditar. Saiu um bicho daqui das lenhas agora, que estava aqui se enrolando aqui no meio do lixo. Mas que bicho feio, filha. Eu fiquei aqui escondida esperando para onde ia esse bicho. Falei, Daride, pois eu estou correndo exatamente por causa disso. Esse bicho ia me atacar. E na hora eu enfiei o guarda-chuva na boca do bicho, que eu não sei o que aconteceu. Aí Daride falou assim, Via, eu tenho certeza que isso era um lobisomem. Falei, bom, o bicho era estranho, Daride, não era coisa daqui não. Ele assim, e ele já apareceu outras vezes aqui nessa lenha, já enrolando aqui. Mas eu nunca vi assim pessoalmente como eu vi agora. Aí eu entrei para dentro de casa e fiquei na minha. Depois, no dia seguinte, várias pessoas comentaram que esse monstro, esse bicho horrível, que naturalmente era um lobisomem, tinha aparecido em outros lugares e atacado pescadores de madrugada e aparecido também lá próximo do Limão. E depois desse, eu nunca mais vi o que aconteceu com esse lobisomem. Meu nome é Dagmar Marbila Feliciano. Vou fazer agora em junho 79 anos. Eu vou te contar um negócio também que eu vi. Nós estávamos vindo de lá de limpar peixe. Aí quando nós estávamos vindo, eu e minha irmã, de lá do Monte H, saiu um brilho. Veio o nosso encontro aquele brilho. E eles falavam que ali tinha diamante. Tinha muito diamante ali, né? Se tem ou se não tem, não sei, nunca ninguém apanhou diamante ali. Aí eles falavam que tinha muito diamante ali. Tinha diamante, tinha ouro, né? Que os índios botavam ali. Aí, quando nós estávamos vindo, aí veio aqui. Veio. Aí eu falei assim, nossa, Gagacha, que tocha bonita que tá vindo aqui, galera. É o diamante, vamos esperar. Aí a tia de Dona Creuza olhou assim e ela viu. Aí ela, minha filha, entra pra dentro de casa. Eu falei, não, dona Sinhá, nós estamos esperando o diamante, tá vindo. E tava vindo. Aí ela, não, minha querida, entra pra dentro de casa. Amanhã eu vou dizer a vocês o que é. Entra, aí nós entramos.
Aí quando chegou no outro dia eu falei, não, senhora, é o que aquilo que nós vimos ontem lá no Monte H? Ela assim, era o boitatá. Nossa, quando ela falou, me fiquei até agora, até hoje eu arrepio quando ela falou. Você sabe o que era aquilo, minha querida? Era o boitatá. E agora você vê, isso aí, eu não vou dizer que não foi, que isso nós vimos. Isso aí nós vimos mesmo, eu e minha irmã mesmo. Me chamo Emerson da Silva, tenho 32 anos e meu pai pescava muito e vivia muito tempo no mar. Ele descarregava e carregava o barco lá na fábrica de gelo e a fábrica de gelo ficava num tamarindo. E toda vez que ele chegava para descarregar o barco, minha mãe tinha que sair de casa para poder ir lá ajudar ele a trazer as coisas, as roupas sujas. Ele trazia muito peixe também para comer em casa. Aí teve um dia que ela foi lá buscar ele. Aí chegou lá na fábrica de gelo, pegou as roupas sujas, pegou os peixes. E eles começaram a vir caminhando para casa, pro Acaiaca, saindo do Tamarindo e indo pro Acaiaca. Quando de repente os dois andando tranquilamente, conversando, papai sentiu uma batida no ombro. E ele olhou, deu uma olhadinha para trás. Sidney, foi você? Eu disse, não, Hélio. Tá doido? Eu não, te bati não. Continuaram conversando e andando. Daqui a pouco ele sentiu mais uma batida no ombro, né? Dessa vez mais forte. Dineia, Hélio, não fui eu. Eu não tô batendo nas suas costas, tô com as minhas mãos cheias de coisa, carregando, não fui eu. Então tá, ela começou a ficar tenso, né? E ela achando que ele tava brincando com ela. Continuaram andando. Quando de repente ele sentiu uma batida muito forte nas costas. E ele se assustou e começou a correr. Quando ele começou a correr, ela também ficou com medo e começou a correr também. Começaram a correr e as batidas continuaram como se fossem umas chicotadas. Ele veio apanhando do tamarindo da fábrica de gelo até em casa. E quando ela chegou em casa, quando ele tirou, falei, Hélio, você me pegou uma peça. Você mentiu pra mim, fingindo, me fez correr com essas coisas pesadas. Não, ô Edneia, eu senti várias vezes, como se fossem umas chicotadas nas costas. Aí foi quando ela pediu, então tira a blusa pra me ver. Tira a blusa pra me ver se você não tá mentindo. Quando ele tirou a blusa, as costas dele estavam toda marcada. Mas eles não viram nada, absolutamente nada. Mas ele sentiu. E ele falou que nesse dia, pra ela, falou assim, o Edneia, foi o Saci pegando a peça em mim. Não sei porquê, mas ele pegou uma peça em mim. Em cidades como a minha, causas como esse fazem parte do cotidiano. Não é difícil encontrar pessoas que relatam experiências pessoais com seres fantásticos. Histórias como essa me encantam, me fazem pensar sobre as origens de cada ser e cada lenda. E por falar em lenda, segundo a história, o Acaiaca era um belo e frondoso cedro localizado à beira de um rio venerado pelo povo botocudo que via ali uma árvore sagrada que originou seu povo e era responsável pela sua vida. Por conta disso, uma profecia dizia que se o Acaiaca morresse, a tribo também morreria junto. Os bandeirantes, gananciosos, consideravam aquela tribo um grande problema para seus negócios e, em um ato de covardia, durante uma cerimônia religiosa do povoado, derrubaram e atearam fogo na árvore. A profecia foi cumprida. A tribo colapsou em uma guerra interna extremamente sangrenta, seguida de uma noite terrivelmente tempestuosa. Nessa mesma noite, Piraraçu, o velho pajé, voltou-se para o acampamento dos bandeirantes enquanto arremessava, com ódio, cinzas e carvões do Acaiaca para o alto e disse: estas cinzas serão o terror, o castigo desse povo. E assim que os restos mortais da árvore tocaram na terra, se transformaram em diamantes cintilantes que foram arrastados pela enxurrada,
e se espalharam pela região. Até hoje, muitas pessoas acreditam que diamantes brotam da terra. Bom, se é verdade ou não, eu não sei, mas o mundo tá como tá E a curiosidade é tão grande que a gente fomos lá perto. Mas outra pessoa não deixou nós mexer porque não era diamante. Não era. Aí ela foi novamente tentar pegar essa coisinha brilhando. Quando ela ia para pegar, se apagava. Aí ela assim, deve ser um diamante. Antigamente tinha muita coisa de diamante. Eu falei, não, dona Sinhá, nós estamos esperando um diamante, tá vindo. E tava vindo. Ele foi lá ver a pedra não estava mais. Tinha desaparecido. E aí, na época, vocês desconfiaram que era alguma coisa? A turma falava que era um diamante, né? Mas ninguém sabia.